gente, tudo bem? Vamos para mais um momento especial? Eu espero que você sinta Deus falando com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei que momento você está ouvindo, não é? Mas de qualquer forma, que o Senhor fale no seu coração. Nossa reflexão foi escrita pela Raquel Arraes. E enquanto ela estava escrevendo esse conteúdo, ela estava sentindo um peso no coração, sobrecarregada, porque tinha uma lista de coisas para serem feitas. E ela ficou pensando, quando eu terminar todos esses projetos? Quando é que eu vou terminar? Como é que eu vou estar? Bem, talvez você esteja passando por alguma coisa semelhante e esteja se sentindo assim sobrecarregado. Às vezes, muitas responsabilidades da vida, elas vêm acompanhadas de emoções. Mas a Bíblia nos fornece o antídoto para aqueles momentos que nos sentimos desesperados, para a gente não entrar em pânico, né? E tentar observar as coisas por um ângulo diferente. A Bíblia nos ajuda nisso. Ver as coisas sob uma nova perspectiva, ou seja, redefinir. A Bíblia nos ajuda a redefinir com os olhos da fé aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. Redefinir é simplesmente buscar uma nova perspectiva para uma situação. É colocar a foto do que a gente precisa fazer ou de como a gente precisa se sentir em um novo porta-retrato. O apóstolo Paulo, ele era especialista em redefinição, suportando muitas vezes desafios, né, e que eram assim algumas coisas incríveis, tão agressivas, vamos supor. No entanto, ele se mantinha contente, ele aprendeu o contentamento. Ele redefiniu suas tribulações nesse verso que está em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ou seja, ele não está desconhecendo a dificuldade, mas ele percebe isso de uma forma diferente e entende que isso vai trazer para ele um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E é isso que a gente precisa aqui compreender a respeito de redefinição. Redefinir é experimentar com a ajuda de Deus eventos, conceitos, emoções, usando alternativas mais positivas. Olha, a Raquel, ela estava olhando a lista dela, né, como a gente mencionou aqui, daquilo que ela tinha que fazer, se sentindo sobrecarregada, quando ela recebeu um e-mail. Chegou ali um e-mail. E esse e-mail era de uma amiga que estava quase morrendo por causa de um câncer. E ao ler aquela mensagem da amiga, um trecho assim tocou ela muito profundamente, porque essa amiga escreveu da seguinte maneira, ela diz assim: eu já sou abençoada, já se passaram quase 12 anos desde que meu tumor original estourou, e eu poderia ter morrido naquela época, mas Deus me abençoou com esse tempo extra. Tive 9 netos e a oportunidade de conhecer todos eles. Seja o que acontecer, Deus tem sido bom para mim. Você não acha que isso é uma redefinição diante de uma situação? Isso é um exemplo autêntico de redefinição de vida. Bom, enquanto a Raquel orava por essa amiga, ela também pedia a Deus que ajudava a fixar seus olhos, não naquilo que é visível, ou seja, naquilo que é temporário, mas no que é invisível, naquilo que é eterno. E o que dizer da sua lista de afazeres? Ela disse que depois passou a olhar para aquela lista e dizer para ela mesma: eu posso redefinir isso. Você pode redefinir a situação hoje também. Então comece com tudo aquilo que impactará a sua vida, não só aqui, mas a sua vida eterna, o seu relacionamento com Deus. E tudo mais vai poder se encaixar, tudo vai se encaixar no lugar certo. Se você está se sentindo sobrecarregado, pare, ore, né? Redefina. Entende? A palavra de Deus afirma que nossas tribulações, elas, agora nesse momento, elas são pequenas e passageiras. Então coloque tudo que você está vivendo agora no porta-retratos invisível e eterno de Deus, redefinindo toda a situação, redefinindo a sua maneira de ver e de pensar e de sentir. Vamos orar? Deus, como a gente precisa de ajuda para poder redefinir muitas coisas, inclusive a nossa visão de vida, de mundo, nosso relacionamento. Enfim, ó Pai, nos capacite para isso, nos ajude a ver as coisas através daquilo que é eterno, não apenas aquilo que é passageiro. Obrigada por isso, ó Pai, por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.